Guerras e conflitos assolam o planeta gradativamente. Com os países enxergando a necessidade de se fortificar cada vez mais, esperando, obviamente, tempos ainda mais difíceis. Os Estados Unidos, uma das maiores potências militares do mundo, agora dá início a um projeto bilionário. Estamos falando do desenvolvimento do mais novo e poderoso, como é chamado, avião do juízo final. Bom, durante a década de 70, os Estados Unidos colocavam no céu pela primeira vez o Boeing E-4B Nightwatch, uma variante customizada do versátil Boeing 747-200. Utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos, a poderosa e completa aeronave atua até os dias de hoje, resistindo a apenas 4 e uma ficando em constante prontidão. O avião até costuma voar em algumas pequenas missões, mas certamente não foi projetado para essa finalidade, resistente até mesmo a um ataque nuclear. Afinal, é imune a explosões eletromagnéticas, radiação e choques térmicos. Estamos falando de uma tecnologia poderosa implantada em uma aeronave feita justamente para operar no caos. Uma verdadeira central de controle aérea. Em outras palavras, um pentágono voador. Com o passar dos anos e a chegada de ainda mais guerras e conflitos, notou-se a necessidade de um upgrade na aeronave, que, como dito, opera desde os anos 70, com sua vida útil chegando ao fim agora no início da década de 2030. Sendo assim, os Estados Unidos anunciou um investimento de absurdos 13 bilhões de dólares na produção de uma nova remessa do então avião do juízo final, que deve substituir os atuais E-4Bs. A tarefa foi entregue nas mãos da Sierra Nevada Corporation, que inclusive é parceira da gigante brasileira Embraer. Sem muitas informações técnicas sobre o novo modelo, é muito provável que a empresa utilizará o Boeing 747 novamente em virtude do seu maior espaço interno. Esse tipo de aeronave desenvolvida para atuar no caos extremo, que inclusive pode voar por dias sem precisar pousar e posteriormente ser abastecida nos céus. Além dos Estados Unidos, um modelo similar compõe o exército da Rússia. Afinal, a ideia do desenvolvimento surgiu durante o período da Guerra Fria e o embate dos dois países. Bom, em resumo, todas as ordens de controle do país podem ser emanadas e controladas de dentro do avião, que apesar de todos os atributos citados, pode ainda transportar o presidente, além de aproximadamente outros 100 tripulantes. Mas de maneira alguma a aeronave pode ser confundida ou comparada a um avião presidencial. Estamos falando de fato de uma tecnologia absurda desenvolvida para o pior cenário possível. Apesar de não estar claro a data de entrega do mais novo modelo, acredita-se que já no início da década de 2030 o primeiro exemplar seja anunciado. Bom, o que fica claro por aqui é que com o passar do tempo e a escalada dos conflitos pelo planeta, os países vêm se fortificando e renovando seus arsenais cada vez mais. Nitidamente, a ideia é estar totalmente pronto e preparado para o pior cenário possível. E o pior cenário, obviamente, seria a utilização de armas nucleares em grande escala. Não é à toa que as duas potências que possuem a aeronave do juízo final são as mesmas que detêm mais de 90% do arsenal nuclear mundial. O avião do juízo final decolou. O avião dos Estados Unidos, que decolou no 11 de setembro, que fica dias no ar, que resiste a uma arma de pulso eletromagnético, que é capaz de ser abastecido no ar mesmo, remotamente, que resiste às consequências de uma arma nuclear, de uma radiação, ele decolou. Fez ali um itinerário incomum, logo após a declaração do presidente Trump, ao regressar do G7 e se reunir com um conselho importante do governo norte-americano, né, com os generais do governo norte-americano, e dizer que agora exige a rendição. Através da sua rede social, a Truth, o Trump disse que exige a rendição total do chefe supremo do Irã. Agora nós estamos vendo um jogo de alto nível de blefe, um alto nível de persuasão. O jornal The Washington Post está dizendo duas coisas, né, que eu trago para vocês. Primeiro, que Israel está em baixa com os seus dispositivos capazes de destruir ou repelir
os mísseis iranianos. Então Israel está com problemas de equipamento para poder resistir aos ataques do Irã, né, aos mísseis balísticos iranianos. A outra informação que o The Washington Post trouxe é que o principal ataque que o Irã tem que fazer e que os Estados Unidos podem ajudar é a destruição da usina nuclear de Fordo. Não é só de Natanz, que Israel já conseguiu provocar um sério dano às centrífugas, os complexos de melhoramento de urânio do Irã em Natanz, por exemplo. Mas agora a de Fordo, que é uma região mais isolada, a região ali mais desértica do Irã, as montanhas próximo a uma região sagrada, inclusive, está incrustada no solo. E o The Washington Post e The Wall Street Journal trouxeram a informação de que os Estados Unidos podem utilizar mísseis destruidores de bunkers. Bom, alto nível de ameaça está acontecendo agora. Inclusive, após uma TV ligada ao governo iraniano, a ditadura dos ayatolás, ter publicado um vídeo de uma pessoa acariciando uma mini ogiva nuclear, essa TV iraniana ligada ao governo, dizendo que Israel vai ter uma grande surpresa e ameaçando os Estados Unidos também. Mas esses mesmos jornais que acabei de mencionar estão dizendo que há uma certa corrida nos bastidores por parte do Irã, querendo agora retomar o acordo nuclear com os Estados Unidos. Mas o Trump parece ter cedido, ou este sempre foi o acordo, nas surdinas, de que a grande questão é a derrubada do regime dos ayatolás. Não é necessariamente o programa nuclear iraniano, dar um fim a ele, mas sim, não é ganhar tempo, como eu falei ontem, mas é derrubar o regime dos ayatolás. Chegou essa hora. Bom, o Japão chegou a dar uma declaração que é inconcebível o Irã ter uma arma nuclear. É inconcebível. Vários chefes do mundo, né, de grandes países, estão entrando nesta narrativa, comprando então o argumento e me parece que justificando a entrada dos Estados Unidos de fato nessa guerra. O que seria um problema para o Oriente Médio. A China deu ordem aos seus cidadãos chineses que evacuem Teherã imediatamente. A Rússia também deu ordem aos seus cidadãos que deixem Teherã. O Brasil deu ordem para que seus cidadãos que estão em Teherã atualizem seus cadastros e mantenham-se informados às atualizações mais importantes do consulado e etc. O Brasil não deu ordem para evacuação, enquanto vários outros países estão dando ordens aos seus cidadãos que deixem. Está ocorrendo um êxodo em massa em Teherã. As pessoas estão fugindo de Teherã porque tem uma clareza de que os Estados Unidos vão entrar nessa guerra diretamente, o que seria um problema, tá? Seria um problema. Eu vejo que seria uma escala nessa guerra. Não sei se o Trump quer isso. Não sei se o Trump quer ter o nome dele registrado nos anais da história, no seu legado político, para o seu sucessor que ele quer eleger, de que ele promoveu uma grande guerra regional, porque envolveriam outros países da região. Eu já cito alguns para vocês aqui. Envolveria o Líbano, por causa do Hezbollah, envolveria o Iêmen, envolveria talvez alguns outros países do Golfo. Será que o Trump quer isso? Será? Ele vai precisar agir não só no Irã. É claro que os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo. A maior frota aérea é dos Estados Unidos. É incomparável. Se formos falar de dispositivos nucleares, os Estados Unidos está em segundo lugar, porque a Rússia herdou todo o material nuclear da antiga União Soviética. Só que os dispositivos nucleares mais sofisticados estão nas mãos dos Estados Unidos. Agora pensem comigo uma coisa. Não será nada legal, bom, estratégica, política e economia dos Estados Unidos
que tem no Trump essa figura de óleo, petróleo, retomar o jogo no Oriente Médio, trazer a Arábia Saudita para o jogo, porque o Estreito de Hormuz pode ser bagunçado. O Mar Vermelho pode virar uma bagunça. E aqui o comércio de petróleo vira uma bagunça, talvez seja isso que esteja em jogo. Mas, para mim, o ponto central é o alto nível de negociação e desse jogo do Trump de bater na mesa, xingar a mãe e depois negocia por telefone. Aqui me parece que o regime, os ditadores ayatolás, o regime teocrático iraniano, flertou demais, blefou demais e me parece que agora entrou num caminho sem volta. Que se render à negociação, vai demonstrar fraqueza. E se demonstrar fraqueza, Israel provou que consegue acessar o espaço aéreo, que provou ter moral suficiente para promover a destruição do programa nuclear iraniano, que é o grande trunfo do Irã. É o grande trunfo. Quer dizer, não venha contra mim que eu posso pulverizar vocês. Certo? Agora, será que de fato a informação que saiu ontem de que a aeronave que faz sondagem nuclear, uma aeronave norte-americana, que é capaz de detectar, né, movimentações de armas nucleares, né, ela tem essa sonda, e ela sobrevoou a área do Irã. Informação de ontem, tá, pessoal? E a partir disso que houve maior movimentação dos Estados Unidos. E o Trump mudou de decisão de entrar na guerra. Será que é isso? Houve informação também ontem e hoje de que quinta-feira, ou seja, amanhã, que eu gravo esse vídeo, no dia 18, entre o dia 18 e o dia 20, o mundo ali, vamos falar, o Oriente Médio, pode sofrer um grande abalo. São essas informações, né? Estamos falando de blefe de alto nível e de um risco seríssimo. Se os Estados Unidos entrarem nessa guerra, tudo pode mudar. Eu estou falando desde armas que podem ser utilizadas até, de fato, ser selado o fim do regime dos ayatolás, que é tudo que os Estados Unidos querem e também Israel quer e precisa, porque o regime iraniano, o atual regime iraniano, é o grande financiador do extremismo no mundo, vamos colocar assim. Veja só, neste momento, aqui no nosso país, o nosso país se solidariza com este regime. Por quê? Este regime apoia, né, as causas minoritárias, né, a opressão que acontece. Vocês sabem, eu não vou ficar falando aqui os termos para não ter meu vídeo limitado. Mas vocês sabem muito bem que o posicionamento político e ideológico do nosso governo é um problema para o Brasil. Porque o governo brasileiro permitiu, inclusive, a frota naval militar do Irã atracar no Brasil. Na época, era o presidente Biden e ele pediu, olha, não deixem o Irã atracar aqui no Brasil. Não deixem a frota naval militar iraniana atracar. Esses navios atracarem aqui. E o governo brasileiro permitiu. Israel falou, não deixem os navios de guerra iraniana atracarem no Brasil. E o governo brasileiro deixou por um capricho ideológico, político. Então vejam o caminho que nós entramos. Então, se de fato os Estados Unidos entrarem nessa guerra diretamente, porque já estão nela, entrarem diretamente, vai ter escala, vão trazer outros jogadores para este conflito. E o negócio vai ficar muito feio. E sim, querendo ou não, sem fazer teologia, escatologia de jornal, de manchete de jornal, é um grande sinal. Guerras e rumores de guerra, no mínimo, nós precisamos falar sobre isso. E o curso do Oriente Médio muda drasticamente. Estamos falando aí de mudança para solução de 2 estados, terceiro templo, mais acordos de paz, mais normalização de Israel com os outros países. Israel é a figueira, é a terra do relógio escatológico. Temos que olhar para Israel neste cenário. Não estou colocando mocinhos e bandidos nesse jogo dicotômico. Israel é mocinho, o Irã é bandido. Os mocinhos e os bandidos se bicam e se beijam. Certo? Os senhores das armas e das guerras fumam charuto cubano, uísque 12 anos e jogam para os dois lados. O que vejo neste momento é que o grande promotor do extremismo no Oriente Médio, com clareza, como um professor falo para vocês, é o Irã e a Irmandade. Ok? Só que do outro lado, são flores que não se cheiram, não devem ser cheiradas. Ok? Então vamos
colocar, né, os pingos nos is certinhos aqui, ok? Bem certinhos. Mas tudo pode mudar a partir de hoje e amanhã. Vamos ver. Vou estar aqui analisando com vocês. Um grande abraço.